Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul e também para todas as cidades do estado e para todos os lugares, todas as cidades do mundo, você poder nos acompanhar aí pelas nossas plataformas digitais. Vamos sempre repetir como é que você pode, nos acessar pela internet. Se preferir pelo nosso site, rdctv.com.br. Aí você vai acessar o portal da RDC e se quiser já acessar diretamente o player do nosso site, você digita rdctv.com.br/ao vivo e tem acesso no player do site com a programação real time da RDC TV. Tá certo? E se você optar pelas redes sociais, estamos em todas elas, basta que você digite RDC TV Digital, tanto para o Twitter quanto para o YouTube e também para o Facebook. Todos com lives dos nossos programas, como agora está acontecendo aqui do Virando o Jogo. E ainda tem o Instagram, que você pode saber um pouco mais da RDC TV, também digitando RDC TV Digital, tá certo? Então, de todas as maneiras, todas as formas, você pode acompanhar a nossa programação aqui da RDC TV, como agora está acontecendo com o Virando o Jogo. E hoje temos também, dar um abraço para o Antônio lá da Vila Nova que está nos acompanhando, que me perguntou isso hoje. Então hoje nós temos também o WhatsApp. Todos vocês que quiserem participar, pode ser ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Aí está, 999 33 98 94, 999 33 98 94, o nosso WhatsApp que está ali na mão do Diogo Rossi. Tudo bom, Diogo? Tudo certo, tudo tranquilo, Rogério. Boa tarde para você, boa tarde aos nossos telespectadores. Graças a Deus, vai começar hoje, Graças a Deus começa hoje. Luciano Coimbra, tudo bom, Luciano? Como é que tá, Rogério? Tudo tranquilo? Hoje tudo tranquilo. Não, hoje tá de boa. Na boa. Por enquanto. Pedro, hein? Pedro Oliveira. Tudo bom, Pedro? Tudo certo. Estava nas praias, não? Não. Fui só no Ano Novo. Fui trabalhar, Não foi Sim. assim, pra nada, pra curtir. Fui no Ano Novo, voltei no dia primeiro. Crítica aos colegas que estão na praia aí? Não. A carapuça não. serve pra quem bem entender. Eu tô sentindo que eu É que eu vi o Pedro de bermuda, bermudinha e tal, eu digo, tá vindo da praia direto. Não, a gente, no verão, como é só da camisa pra cima, a gente não precisa se preocupar com a parte de baixo, Então do programa do teu pai, tu não participa do Dois Toques, então? Ontem ele me convidou, eu tive que ir pra casa, tomar um banho, que botar uma maravilha, calça. tá bom. É aqui que ele vem assim, então, viu só, o Diogo? Tá aí, ó. Importante a informação. Tiago Rocha. Tudo bem, Rogério? Fala, meu monte. Tudo Thiago tranquilo? Rocha. Tudo Grande, certo. Thiagão, vem cá. Tudo tranquilo. Fala pro coordenador lá da Rádio Grenal, para os caras pararem com aquele negócio lá de bigodinho, que tu já tá de barba. Não tem problema, não tem. Já me chamaram de coisa pior, então chamar de bigodinho, de alguma coisa assim do gênero. E adianta falar pro teu coordenador lá ou não? Não, adianta. De vez em quando adianta. Coordenador lá é? De vez em quando adianta. De vez em quando. Já resolvi mais coisas. Muito bem. Para quem não sabe, o Diogo Rocha é o coordenador lá da Rádio Grenal. Senhores, então hoje começa, com um ano de atraso lá, o Internacional começa hoje. Como assim? Eu fiquei pensando, com um ano de atraso? Para mim, é um ano de atraso. E no momento errado. O momento, para mim, certo, seria janeiro do ano passado. A troca? A troca e o Internacional na fase de grupos da Libertadores poderia contratar jogadores, já com a certeza de disputar pelo menos 6 jogos da Libertadores da América, com provável classificação. Não estou nem falando em relação ao ano passado. Vamos pegar o que é a realidade desse ano. Para mim isso teria que ter acontecido. Quem nos acompanha está cansado aí de saber qual é a minha opinião a respeito disso. Por exemplo,
eu tenho convicção de que uma negociação com esse Nacho Fernandes, Ano se o passado seria Internacional, ou se a situação desse ano fosse o Internacional já na fase de grupos da Libertadores, eu não tenho dúvida que ele teria mais interesse de vir para o Internacional, inclusive. Tá? Mesmo a questão salarial e tudo mais. Porque a gente não pode desconsiderar que o Internacional, por menor risco que ele corra, quais são os dois lá? Universidade do Chile E União Espanhola. E União Espanhola. Mas deve ser a Universidade do Chile. Né? O presidente da União Espanhola garantiu isso. Porque supostamente eles teriam um jogo, né? No dia 18 agora de janeiro, para confirmar quem ficaria com a vaga da Copa chilena. Porque não teve uma final por conta de todos os problemas políticos que vive o Chile. Mas o presidente da União Espanhola disse que eles não vão jogar esse jogo porque eles não teriam como montar um time para jogar só esse jogo. Então, provavelmente, quem vai ficar com a vaga é a Universidade do Chile. É isso que eu digo. Mesmo que seja a Universidade do Chile, que seja, vamos considerar, um risco menor para o Internacional, sempre há o risco de ser eliminado. Qual é a garantia, qual é a certeza que se tem que o Internacional vai passar para a fase de grupos? Assim como não se tinha certeza no ano passado que o Inter poderia ser campeão da Copa do Brasil e mesmo assim chegou à final. E não ganhou. Então, faz Hoje de manhã eu estava ouvindo lá na rádio de vocês, na Rádio Grenal, de vocês não, né? Onde vocês trabalham, porque a rádio é do Dr. Otávio Gadré, certo? Perfeito. E da família Gadré, claro. Com o Thiago Rocha, a entrevista do assessor da presidência, José Olavo Bisol. Tá? E aí, lá pelas tantas da entrevista, tu questionaste sobre o novo treinador, o Kudê e tal, e ele disse que esperava que o Internacional mudasse a maneira de jogar. Me corrija se eu estiver errado nisso. Não, mudasse o estilo de jogar, fosse um time mais ofensivo, mais intenso e tudo mais. Se hoje se pensa isso para contratar o Kudê, o que eu venho dizendo? A direção do Internacional tem uma visão obtusa, equivocada, porque o ano passado não foi capaz de avaliar isso. Mas aconteceu o quê? O Odair mudou de 2018 para 2019? Não. Mas é que a questão é a seguinte também, né, Rogério? A cabeça pensante do departamento de futebol mudou. Não é mais nem do movimento Intergrande, né? É de um outro movimento, é do movimento, acho que era Arquibancada Colorada, se não estou equivocado. Tá, mas o presidente é o mesmo. O presidente do Internacional continua sendo o mesmo. Mas é que eu acho que o independente do presidente que seja, não há uma identidade do Inter. O Inter não tem uma identidade atual de instituição de time de futebol. A maior prova são os treinadores contratados recentemente e por todas as direções, não importa qual. Não importa se é o Marcelo Medeiros, não importa se anteriormente o Vitório Pífero ou anteriormente ainda Giovanni Luigi. Cada treinador é um treinador, não se tem um estilo, não se tem uma base. E o Inter não está sozinho nessa. Vários clubes do futebol brasileiro são assim, se não a grande maioria dos clubes brasileiros. Né? Salvo raríssimas exceções atuais, como o Grêmio, porque o Grêmio tem o mesmo treinador há 4 anos. Tudo bem, mas essa é a rotina, como tu disseste, da maioria dos clubes brasileiros. Mas é esse o grande problema. E aí eu vou até usar uma expressão que eu não gosto, mas é uma expressão que fica. Vou usar outra, deixa assim, fica uma salada de frutas. Né? Uma hora tu tem um treinador que... Eu sei qual é a expressão que eu usar, deixa assim. Fica uma salada de frutas, uma hora tu contrata o Zago. Pô, que é um treinador que tem um estilo ofensivo, que o time joga pra frente, né, e tudo mais, mas dá pra ele um monte de jogadores que só jogam no contra-ataque. Tá, não bate. Aí dá tudo errado, o Inter vai lá e pega um treinador que joga no contra-ataque. E aí contrata 2 jogadores que não são mais de contra-ataque, que é o Guto Ferreira. Aí quando tudo tá dando errado de novo... troca de novo, pega o Odair, que é um cara que não joga nem no contra-ataque e nem pra frente. Ok, eu concordo integralmente contigo nesse aspecto de que não existe a mínima convicção da direção do Internacional de que tipo de futebol que quer que o Internacional jogue. Mas assim, eu gosto do Kudê, mas qual é a manutenção de ideias de clube que o Eduardo Kudê vai manter do Odair? Não existe. Vamos saber se vai começar agora uma ideia. É que, na verdade, o pensamento que me parece, até conversando com pessoas do Internacional, é o seguinte, Rogério.
Com um time com as suas limitações e o Odair, nós chegamos na final da Copa do Brasil. Isso. Trazendo um treinador que custe mais e que possa apresentar um trabalho, talvez a gente possa chegar mais longe. Então as fichas que o Internacional está apostando nessa temporada não são em contratações. O Inter só tentou o Nath porque foi uma exigência do Cudê. Tá, mas se o o Cudê queria o Nath. Tá, mas se os jogadores... a grande expectativa que o Internacional aposta neste ano 2020 é na Casa Mata. mas é que o aí- Eduardo Cudê consiga, com Tudo bem. o seu talento e com as suas ideias de futebol, modificar o Mas padrão do Internacional. então, porque os jogadores são praticamente os mesmos. Sim. Os jogadores que estão vindo de reforços aí, não pode-se dizer que sejam jogadores de grande qualidade e que tenham um perfil, né, tático muito diferente do que tinha no Internacional já hoje. são Mais ou melhores, menos, mas mais Quem? ou menos. Não, Quem? tu ter o Marcos Guilherme hoje, pra mim, já é melhor do que o Wellington Silva. Tu tem o Thiago Galhardo, por exemplo, é a Tu, tem, melhor tu já opção tem do um que meio o armador. Parede. Mas para um pouquinho. Hoje ainda eu ouvi também um depoimento do nosso colega lá que está na Fox, que era ESPN, PVC, a respeito desse jogador. Tá? Qual deles? Marcos Guilherme. Sim, que é um atacante, que é um meia, né? Que ele é um meia. Isso. Que ele não é um jogador Mas de é, velocidade. mas é que o Inter, me parece claro que o Inter fez uma inversão dos jogadores que contratou. Enquanto contrata o Thiago Galhardo para ser um atacante, né, que bem na verdade ele não é, contrata o Marcos Guilherme para ser um meia vindo do ataque. Ou seja, contrata dois jogadores que jogaram em funções diferentes em 2019 para jogar no Inter em outras Então vamos funções lá, em 2020. vamos lá. O que se diz antecipadamente do Cudê? Por exemplo, Que é um- é melhor o Musto do que, que é o Musto. Lindoso. O um é o Musto, tá? Tá, mas aí vamos Esse é pensar um. o seguinte. Aí é tu melhor- vai jogar com 3. Quais são os 3 na frente do Musto? Aí que tá, eu queria chegar nisso. Hoje pela manhã tá valendo o Fabrício Falkowski, o grande Fabrício Falkowski. Eu tento incansavelmente trazer ele aqui e não tenho sucesso. Ele O Russão? Ele tem vários compromissos. Ele disse que Gente conversou com algumas pessoas que conversaram com o Cudê. Então ele tá municiado de algumas ideias do que o técnico pensa. E ele tinha para si, o Fabrício, que o time do Internacional no meio-campo teria um volante, uma linha de 3, e nessa linha de 3 o armador seria o D'Alessandro. Ele tinha essa ideia. Sim. Só que ele disse que conversando com as pessoas, ele não tem mais essa ideia. Ele tem quase que a certeza, e aí é uma opinião dele baseada no que ele conversa com as pessoas, de que o D'Alessandro vai ser reserva. Não, tudo bem, mas não muda, Não muda o estilo. sistema. Só que aí me causa muita felicidade, eu vou usar essa expressão porque me trouxe realmente alegria em ver o nome que ele cita ali. Musto, o Sim. primeiro homem, Patrick pela esquerda, Edenilson pela direita e o cara atrás dos atacantes, Nonato. Que era onde o Odair queria usar, onde o Zé Ricardo queria usar, mas ninguém conseguiu usar. Tá, e se na frente quem? Potker e Guerreiro. No primeiro momento. No primeiro momento, né? O primeiro Pra esboço. esse primeiro time. Pra dar porque aquela aí os caras já esperada estão. no Thiago Galhardo, no Marcos Guilherme. É que aí já Sim, estão tudo mais bem. entrosados, né? Eu acho bem. que o futuro nos mostrará Marcos Guilherme no lugar do Nonato, né? Tá, o Edenilson vai fazer o lado direito e o Patrick o lado esquerdo. Isso, e aí eu acho que o Tá, futuro com vai o nos no- mostrar o com Marcos o- Guilherme armando e o Thiago Galhardo com o Guerreiro vaga na do frente. Potker. Tá, Se mas for- o se Marcos for nessas Guilherme peças, né? entraria no lugar de quem? Do Do Donato? Nonato. Do Nonato. Do Nonato. Bom, tudo bem. Eu Mas acho que então seria mais fácil tirar o Patrick e E recuar passar o Nonato. Nonato, e passar o Nonato Pode, pro lado. claro, pode. Que também. depende tudo do rendimento, né? Se a gente começa a Tudo é pré-temporada, hipotético. né? E o Patrick rende uma barbaridade, o Nonato não rende nada, sai Não, o Nonato. tudo bem, mas o Edenilson também pode sair do se o time. Patrick não tiver essa responsabilidade, se tu tem um Musto fazendo o primeiro volante Pra e mim- um Nonato, Pra mim tá claro por que o Cudê queria o Moisés, né? Tá claro? Pra mim, assim, é como abrir é como abrir a janela de manhã e o sol já tá brilhando. É claro, o Moisés não ataca. O Moisés é um lateral esquerdo físico. Completamente físico. Ele fecha o lado esquerdo, lado esquerdo e o e Patrick libera- não precisa voltar. Então, tá. sim, tudo bem. Mas e o lado direito? Aí o O Edenilson vai... Rodinei já é esse cara. Sim. Ele não vai até lá à frente. Não, o mas pro- o Rodinei o pro- vai, o Rodinei avança É, muito. o problema do Rodinei é ali formar a linha de 4, né? No Flamengo ele tinha dificuldades. Ele tanto jogava que- um pouquinho mais à frente É, sempre. tanto né? que no jogo contra o Santos, ali, aquela goleada foi um baile, mas foi um baile e olha... Por isso que eu acho também estranho a troca repentina assim de Moisés para Dodô. É que eles são completamente diferentes. Exato, completamente diferente. Então Dodô aí é um lateral vamos esquerdo chegar, ofensivo. aí vamos chegar ao seguinte, tá? O Internacional tinha Rodrigo Dourado, certo? Início do ano passado.
Ou estava machucado já o Rodrigo Dourado? Não, no início não estava funcionando. Estava funcionando. Então, primeira linha ele já tinha. E um jogador que é tido de qualidade superior, pelo menos, o Rodrigo Dourado. Tá? Edenilson, por um lado, e o Patrick pelo outro, ele já tinha. Sim. Tá? Talvez... Não era nesta ideia, mas ele tinha. Pois é. Ok, a ideia era diferente, os jogadores Mas são os mesmos. aí é que eu quero chegar. Se hoje o Internacional, pela sua direção, tem essa ideia, muda radicalmente em relação ao início do ano passado. Mas é que eu acho que o que faltava para o Inter... Muda o pensamento. Não sei para Mas é que vocês, eu mas acho para mim 2020 mostra claramente que o Inter não tinha elenco em 2019. Porque o Inter Mas traz esses caras são reforços os para o mesmos. elenco. Não, Mas- o Inter entendia que o Inter entende, na minha visão, que o time é bom. E as reposições eram fracas. Mas foi a mesma coisa de Mas 2019 para 2018. De 18 ainda era mais Mas aí, fraco ainda. mas aí trouxe Jogadores pro opções grupo. muito fracas para o grupo, né? Mas trouxe pro grupo. A base do time é a mesma. Tá, mas Patrick, mas Edenilson. vocês não acham que, por exemplo, assim, ó, o ano passado o Internacional contratou o Parede, que eu não achava tão desprezível, mas trouxe o Parede, renovou o contrato do Richelli, manteve o Wellington Silva Minha nossa e senhora. mais... Neilton. E trouxe o Neilton. Vou pegar só esses 4. Esse ano o Inter trouxe 4 reforços também já até agora. O Rodinei, o Marcos Guilherme, o Musto e o Thiago Galhardo. Todos esses são melhores que os 4 do ano passado. Sim, mas Mas aí se a são gente a for mesma pensar- proposta dos 4 do ano passado? Não, é diferente. Não, diferente. É isso. Mas Mas é a que não gente- vai ser igual nunca. É o Mas Inter. Não, mas mas é se a isso gente que eu estou pensar que, por dizendo. exemplo- Eu estou dizendo que essa proposta que está sendo implementada agora, ela tinha, só que a direção do Internacional carece de visão, é aí que eu quero chegar, tá? Não fez isso no início do ano passado. Para mim já tinha que ter feito isso, essa proposição, e contratado com esse perfil treinador e jogadores dessa maneira. aí eu O Internacional perdeu um ano inteiro 2019. Mas aí o problema... Agora está lá o problema que eu presidente vejo- Marcelo Medeiros desesperado, tem que jogar todas as fichas que ele tem nessa mão de 2020, porque senão eles vão perder o poder do Internacional. O presidente Marcelo Medeiros pode dar entrevista mais calmo, presidente. Recém é dia 8 hoje de janeiro, né? Deu entrevista Já tá ontem nervoso? na Rádio Gaúcha, muito nervoso, assim, um pouco arisco, Mas sabe? os dois estão tensionados. O Os dois. O Romildo também O Romildo tá bem também, eu ia falar. Mas eu ia olha, bater olha, crítica ao ontem, Romildo. ontem, Mas ontem, calma. ontem eu Tensionado. estive, eu não ouvi Dia nenhuma, 8. eu não ouvi nenhuma dessas Eu ouvi entrevistas. as duas, ele tá? fizeram Eu entrevistas não dois. ouvi nenhuma dessas duas. Mas ontem eu estive, tá? E vi os dois pessoalmente lá na posse do Luciano Oxman na presidência da Federação Gaúcha de Futebol. O presidente Romildo Ah. deve estar já quase sem cabelo, né? O presidente Romildo estava absolutamente tranquilo com a sua esposa, Ah, então alguma coisa tá errada. com a sua equipe, tinham vários assessores, vários integrantes do Conselho de Gestão, da presidência do Grêmio. Tá? Do Internacional, eu vi um presidente Marcelo Medeiros tenso, tá? Quando me cumprimentou, mas é do depois... perfil deles também, né? Não sei se é perfil, não é perfil deles. Eu- Eu vi, o que eu vi, eu estou dando é o meu sentimento, tá? Um presidente absolutamente tranquilo, com todo o seu staff, tá? E um outro presidente com uma expressão mais tensa e só tinha um assessor com ele. Eu não vi outros lá do Internacional. É que eu, pelo menos, fazendo a leitura do Não que sei tu- se vocês estiveram ontem lá na federação. Não. Puderam. Esse foi o meu sentir ontem, Sim. lá na posse do Luciano Oxman. Fazendo a leitura mais ou menos do que tu falou, eu acho que não é nem pela situação de ontem, não estava lá ontem, mas são dois presidentes que eu vejo eles mais ou menos assim. Romildo é normalmente em público uma pessoa mais calma, uma pessoa que lida melhor com adversidades Mais comedido. e com outras pessoas também, até por experiências de Marcelo Medeiros e Romildo Bozan aqui na empresa, na RDC, a gente já vê como eles são. O Marcelo Medeiros é um cara mais tenso, que ele fala muito mais, ele interage muito mais, está sempre mais nervoso, mais ansioso. Então eu acho que é muito mais a característica dos dois presidentes do que de fato circunstancial. Tá, Mas e quem é que ontem. vai estar esse ano mais nervoso? Quem já está eleito e não precisa se preocupar Aí- com a sua aí é o sucessão, ponto. Aí né, é o ponto. que vem de uma série, né, podemos dizer, vitoriosa, tá? Ou outro presidente que não ganhou nem campeonato gaúcho, nem 2 gestões, e aí tem a necessidade, para manter-se no grupo, no poder, de fazer o seu sucessor. Quem é que está mais nervoso? Para a gente buscar um motivo
dessa tua colocação, Rogério, na questão do que o Internacional deveria ter feito e por que o Inter só faz agora, se a gente for avaliar que 2018 o Internacional sai de uma gestão Marcelo Medeiros, com o Inter classificado para uma fase de grupos da Libertadores, com o Inter como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com o Inter caindo... Com uma eleição onde obteve quanto? 90 e quantos por cento de voto? 90? Muito em função... Mais de 90%? Muito em função 94% de muito voto. em função da fraqueza da oposição do que da aceitação do Medeiros. Como é que ele chega para o torcedor e diz assim, ó, bom, agora que a gente se elegeu, óbvio que o discurso dele não vai ser esse, mas como é que agora ele chega e diz assim, ó, agora que a gente se elegeu, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar todo aquele trabalho que tinha o ano passado e que vocês viram que, entre aspas, deu certo, que foi colocar o Internacional numa fase de grupos da Libertadores e ser terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e vamos apagar e vamos trazer um trabalho totalmente novo. Pois é. Eu acho que quando tu tem 90... Mas aí a torcida não aceita, Rogério. Mas vem cá, quando tu tem 94% de aprovação... Mas é que aí que tá. Foi aquilo ali que garantiu a eleição para ele. Ah, mas 94% de aprovação, 94% de reprovação. Reprovação de quem estava concorrendo com ele. Tem que fazer essa análise. É que nem a eleição quando ele foi eleito. Nós tínhamos naquele momento, tá? O andamento dessas comissões internas de inquérito, sim, já tinha vazado a questão da gestão 2016, quer dizer, existia todo, não só pelo que aconteceu dentro de campo, mas pelo que, inclusive, a própria direção do Marcelo Medeiros havia provocado fora de campo. Então, o ambiente era todo favorável a ele. Mas eu acho que era uma aprovação não tanto pelo ambiente de campo, Rogério, mas mais pela imagem que passava a gestão. Perfeito, né? Eu concordo com isso. É que nem a aprovação que ele teve quando ele foi eleito na primeira vez, depois de concorrendo com a Fatato. Não era aprovação a ele. Era reprovação do que tinha do outro lado. Claro, porque tinha a queda para a segunda divisão, aquela história toda, evidente. Mas quando tu chega ao fim do teu primeiro mandato, 2 anos, tá? E por todas essas razões conjugadas, tu tem esse nível, seja de rejeição ao candidato, que eu nem me lembro quem era o opositor dele. O Luciano Davi. O Luciano Davi. E que não era vinculado à gestão que estava sendo condenada. Correto? Sim. Ele era um outsider. Era alguém que estava por fora. Então, a conjugação desses fatores dava para o Marcelo Medeiros plenos poderes para ele deliberar como ele bem entendesse, Luciano. Ele estava, né, com o cavalo encilhado com tudo pronto. Mas aí é que tá. Será que ele tinha a certeza e a convicção de que a mudança naquela hora Mas aí é que eu chego que a minha grande crítica à direção do Internacional é o presidente Marcelo Medeiros. Não existe convicção. Aí puxa tudo que o Diogo acabou de falar. O que o Diogo falou agora há pouco? Que não existe convicção. Antes de tomar posse, foram buscar um treinador. Antes de tomar posse, avisaram o treinador que estava lá tentando tirar o Internacional da segunda divisão. E vamos lembrar que só não conseguiu por um erro crasso de arbitragem lá em São Paulo contra o Corinthians, que o árbitro marcou um pênalti do Hernando, que não existiu. Senão o Lisca tinha escapado com o Internacional do rebaixamento, se não tivesse sido derrotado naquele jogo pelo Corinthians. A gente não pode esquecer disso também. Tá? Comunicaram para esse treinador que, olha, tu não vai ficar, tu não tem chance nenhuma, tal, e contrato. Então, não existe essa convicção na direção do Internacional. O problema do Internacional não é nos jogadores que contrata com esse perfil, o treinador com esse perfil. Isso aí é consequência. A causa está lá em cima. Mas isso a causa está numa diretoria que não tem a mínima convicção do que está fazendo. Isso a gente vê na contratação dos treinadores, que na gestão Marcelo Medeiros, de 2017 para cá, o Eduardo Cudê é o 6º treinador. Nossa. E todos eles têm pensamentos e trabalhos completamente diferentes. O Zago é diferente do Guto, que é diferente do Lisca, que é diferente do Odair, que é diferente do Colbachini, que é diferente do Cudê. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, pegando esses 2 jogadores, tá, nesse sistema que pelo jeito eles vão ser fundamentais, porque são os jogadores que vão trabalhar de lado na linha de 3, que é a linha que é entre o ataque e o meio campo, Edenilson e Patrick. Okay. Tá? Eles são jogadores desse sistema aqui, a característica deles
é para jogar nesse sistema do Cudê ou característica deles é para jogar no sistema que jogava anteriormente o Internacional? Um deles eu acredito que até consiga jogar nesse esquema do Cudê, que é o Edenilson. O Patrick, muito mais pela imposição física, mas eu não vejo o Patrick sendo quase um extrema numa linha de 3. Eu vejo o Patrick sendo muito mais um segundo homem de meio campo e salvas raras exceções de saída de bola, que era como ele jogava lá no Sport Recife, lá em 2017, pelo que eu tô antes de vir pro Internacional. Pelo que tu está dizendo, eu entendo que o Edenilson vai se dar melhor nesse esquema do que no esquema passado. O Edenilson. Eu acredito que sim. O Edenilson. E o Patrick pode se dar pior nesse esquema do que no esquema passado. Eu vejo a outra visão. Eu vejo que o Patrick vai se dar melhor e o Edenilson não. Eu vejo que o Patrick, pela ideia de jogo do Cudê, e até se a gente for pegar um comparativo ao Racing, a linha ali de 3 meias do Racing era da média de idade mais baixa, porque o time do Racing campeão argentino tinha uma média de idade bem alta, cerca de, acho que era 31 anos e meio a média de idade dos jogadores do Racing de Avejaneira. E a média mais baixa era ali da linha de 3 meias. Então eu vejo que o Patrick, pelas características que tem, especialmente tendo essa finalidade da ideia do Internacional de, pelos indicativos dos trabalhos do Cudê. O Inter vai marcar um pouco mais em cima e tentar buscar a recuperação de bola um pouco mais à frente. Acho que o Patrick vai se sentir mais confortável, não tendo tanto a responsabilidade de ter que voltar e olhar para trás. Luciano, contigo. Porque a ideia do Cudê, repito, é tentar recuperar a posse de bola já no campo adversário, baseado no que é apresentado no Racing e no Rosário, e a partir daí já construir a ação ofensiva para arrematar logo na sequência. Acho que o Patrick vai se sentir um pouco mais confortável nessa ideia. Isso em cima da questão de força, de trabalho de força que o Patrick tem. Agora, eu não sei se o Patrick do meio para frente vai conseguir impor a intensidade que o Cudê precisa. O Patrick eu vejo que é mais intenso que o Denilson. Em força física, em força física, em pressão, nessa questão de pressão. Mas aí depois de recuperar a bola... O Edenilson é muito mais um condutor de bola. Mas aí depois de recuperar a bola... O Inter vai precisar de condução de bola no terço final? Não. O Inter vai precisar de explosão e de toque de bola mais rápido. O Edenilson ele não é isso. Só se ele conseguir, se o Cudê conseguir introjetar isso de outra maneira, mas o Edenilson é um condutor. Ele se caracterizava no Internacional e chamava a atenção vindo mais de trás, conduzindo a bola até a frente. Quem é que vai lançar nesse time aqui? Lançar o quê? Lançamento. Quem é que lança? O Quem Cuesta, é que inverte? de trás vai lançar Só o Cuesta. Ou então vamos botar o Bruno Fux de titular para ficar os dois zagueiros lançando. Vai sair o Musto para lançamento curto. Não, mas não vai sair o Musto, né? O Musto é o... Vai ser só para saída de bola de passe curto. Porque nenhum desses três aqui são jogadores, nenhum deles é jogador de fazer lançamento, de fazer uma grande inversão, que tem uma coisa importante, uma diagonal. Tem uma coisa importante que acho que uns 80% não sabe. O Internacional não vai ter a bola, gente. De novo. Não é o estilo do Cudê. Marcação, pressão, time alto, rouba a bola, sai em velocidade, tenta o gol. Perdeu, volta, recupera, pressão, vai de novo. Sim, mas o Internacional vai ter com o Cudê, tu falasse agora, a marcação alta, uma marcação, vamos dizer assim, em termos de, durante o jogo, muito mais marcação alta do que vinha tendo com o Odair. Então vai precisar só ter a posse rápida e o passe rápido, não vai precisar ter o lançamento. Não, tudo bem, mas tu precisa ter, por exemplo, uma saída de contra-ataque. Uma saída de contra-ataque. Quando tu retoma a bola atrás e tu tem dois jogadores posicionados de ataque. É bola no Potker, baixa a cabeça e seja o que Deus quiser. Mas aí não adianta. O Potker não pode correr só com a bola no pé. O Potker é um jogador para receber a bola na frente também. É aquela bola enfiada, entre os zagueiros. A bola enfiada, mas não o Potker... Nonato, Marcos Guilherme, talvez o Thiago Galhardo. Mas o Nonato não faz dessa posição, né? Da linha de meio campo do Internacional. O Nonato é um jogador de fazer o passe da intermediária do adversário para frente. Ele não é um jogador de enfiar uma bola de 50, 60 metros. Mas ele vai jogar lá na frente, não vai jogar lá atrás. Tudo bem, mas tem que chegar lá, é isso que eu estou dizendo. Aí Patrick, Edenilson e Musto que se virem. Mas aí tu vai ficar só com a bola conduzida. O ponto que o Rogério coloca é que o Inter vai ter... Tá, mas é que daí é o seguinte, então contratem outro treinador. Mas serve no estilo do Cudê, mas é como disse o Thiago. E aí, de repente, eu começo a entender por que queria a parte técnica
queria que o Bruno Fux não fosse para a seleção. Por quê? Porque o Bruno Fux e o Cuesta têm as características parecidas de lançamento. Tá? E de bola, e eu diria mais, o Bruno Fux, o Cuesta mais na bola paralela. Tá? E o Bruno Fux na bola invertida. Só me lembro um treinador que não falava espanhol e treinava o Inter há pouco tempo. Dá balão, dá balão, dá balão, você apertou, dá balão. Mas não se é pra ter isso aí, então... Não é o balão, não é o Paulão, né? Não é o balão do Paulão. Balão direcionado do Falcão, que nunca deu certo em lugar nenhum. Tá bom. Olha. Eu acho que o Inter... O Cuesta é o maior lançador do Internacional, o maior lançamento tá que é tudo feito errado, né? Não pode ter um zagueiro como teu principal lançador, né? Mas se tu não tem né? jogadores com essa característica, ou se a tua característica é de botar jogador enfiado de velocidade, tá? Tu vai ter que ter, né, o zagueiro que possa enfiar. A não ser que o Musto venha surpreender e seja esse jogador da bola longa. Rogério, para fazer... O Bruno Fux vai pegar a posição do Musto com o tempo. Do Moledo? Não, do Musto. Ele vai virar um primeiro volante. As características dele é muito mais de primeiro volante do que de zagueiro. Não vai. É a mesma coisa com o rapaz aquele que está lá no Bragantino agora. O Léo Ortiz. Que também era outro. Era outro também, eu acho. Também é. E não vai sair. A saída de bola do Bruno Fux é muito melhor do que a do Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele é muito mais limitado tecnicamente do que o Bruno Fux. Pois eu sempre achei que a grande virtude do Léo Ortiz era a saída de jogo, a saída de bola. E não como zagueiro. Por isso que eu defendia. É que a maior virtude dele ainda é inferior ao Bruno Fux. A maior virtude dele ainda é limitada. Tudo bem, mas ele tem essa virtude. Eu acho o seguinte. Não acho? Não é que assim, uma coisa rápida, eu gosto de cozinhar. Para fazer estrogonofe, tu não consegue fazer o molho se não tiver creme de leite. Não dá para fazer com leite. Não dá, o leite não tem consistência. Se tu botar farinha, pode dar tudo errado, entendeu? Se tu misturar maisena, vai dar meleca. Gente, como é que tu vai fazer um time do estilo do Cudê com o que vocês estão querendo? E com os jogadores que o Inter tem? Não dá, não bate, entendeu? Mas então... Não bate. Mas é o que a gente está falando, mas com o que tem o Internacional. Olha, eu não conheço o Eduardo Cudê como pessoa, né? Só sei do trabalho dele como treinador. Desejo muita sorte, porque a pressão que ele vai ter vai ser um absurdo. Ele vai ter que fazer milagre. Aí é que eu vejo que o Internacional traz um treinador que... Eu vejo um acerto na contratação do Eduardo Cudê, mas aí eu vou concordar com o Rogério. Por um lado, na hora errada. Não era agora. Porque agora é hora de pressão e pressão total para cima tanto do Eduardo Cudê quanto do Marcelo Medeiros. É ano de eleição... E o Inter precisa entrar na Libertadores. Se o Eduardo Cudê não conseguir colocar o Inter na Libertadores, se o Eduardo Cudê não conseguir vencer, porque é assim, passa a ser obrigação de fora para dentro o Eduardo Cudê colocar o Internacional na Libertadores. Se ele não consegue isso, passa a ser obrigação ele ganhar o Campeonato Gaúcho. Se ele não consegue, ele entra no Campeonato Brasileiro olha aqui, subindo no banquinho para botar a corda no pescoço. O Sérgio Luiz Rite Moreira, que nos acompanha, né, constantemente aqui, ele tá dizendo, Rogério, com todo respeito a você, me diga com sinceridade, né, pelo que eu estou falando, a direção colorada está mais preocupada com a eleição do que com o futebol, é isso ou eu entendi errado? Se é essa a preocupação, estamos fadados ao fracasso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu acho que todo o movimento... Ou vocês acham que o presidente Marcelo Medeiros agora está tendo essa luz de trazer um estilo de jogo para o Internacional e, como diz o Diogo, a partir de agora vai ser esse estilo que vai ser a academia do Internacional? Claro que não! No final do ano. Está pensando exclusivamente, Sérgio Luiz Rite Moreira, na eleição do final do ano. E se der errado? Tem dúvida. Claro que a gente não torce para que dê errado, eu torço que dê certo, porque... né, toda investida positiva ela é boa. Se ele der meio errado e mesmo assim quiserem ficar com o Cudê pro ano que vem, ele tem contrato já, né? O novo presidente vai ter que assumir essa ideia aí de novo. Então sei lá, eu torço que dê certo, Dia 4 de fevereiro eu vou estar lá na expectativa que o Inter faça um bom jogo contra a Universidade do Chile ou União Espanhola para começar a encaminhar a vaga na fase de grupos,
Mas antes disso tem Campeonato Gaúcho, né? Isso aí é azar. Eles têm Campeonato Gaúcho aí. Isso aí é azar. Bom, Se perder, não faz diferença. mas aí dentro dessa ideia da pressão, se larga perder. E o primeiro jogo do Inter é em Caxias contra o Juventude, eu estou enganado? Não, é em casa. É em casa. Quem joga Casa fora contra o primeiro é Pelotas, contra né? o- Não, tá certo. O Inter é fora. O Inter contra o Juventude fora. É o primeiro jogo em casa que é contra o Pelotas, se não me engano. Mas depois. Sim. Então, não é assim. Largou no Campeonato Gaúcho, Não, já acho que toma uma acho que chinelada quem do joga Juventude fora, ainda. quem joga fora a primeira rodada é o Grêmio, E o contra o Juventude Brasil, está né? montando um bom Eu time. acho que é contra o próprio Caxias. Não, a dupla joga contra a dupla Caju. Agora só vamos ver quem é que Então, joga. quando vocês pesquisam aí, eu vou dizendo o seguinte aqui. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Você, cliente Banrisul, que ainda não utiliza o Banrisul Digital, não perca mais tempo, porque o Banrisul Digital simplifica a sua vida. Então, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc e a gente volta em seguida, inclusive tirando essa dúvida. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV, você podendo nos assistir pelos canais 24 ou 524 no sistema Claro Net aqui no Rio Grande do Sul e também pelas nossas plataformas digitais em qualquer parte do mundo. O Darlan Moraes diz aqui, adoro esse programa, tem conteúdo de qualidade, informação apurada, debates de qualidade. Abração forte em todos do amigo Darlan Moraes de Santa Cruz do Sul. Grande abraço, muito obrigado pela audiência aí, Darlan. O Rudinei Rodrigues Pedroso, bom programa, Rogério. O Inter vai contratar mais jogadores para formar um belo time. Ele está em São Paulo, nos acompanhando pelo Facebook, o Rudinei Rodrigues Pedroso. Até quando que podem ser as contratações para a Libertadores? Para o Inter, 48 horas antes do dia 4. Tá, mas esse para o primeiro jogo. Sim, para a fase de grupo, para a fase de pré. É que agora a Libertadores ele tem 3 períodos de inscrição. Na verdade, tem 5 períodos de inscrições, né? Só que 3 de contratações. Você pode inscrever ali nessa primeira fase, depois você pode inscrever ali na fase de grupos, depois você pode inscrever para as oitavas e depois você pode inscrever para as quartas e para a semi. Bom, o que mudou? Só um detalhe muito importante no regulamento. Você pode contratar agora jogadores que estão disputando a Libertadores da América, desde que não seja para a mesma fase. Por exemplo, o Inter pode contratar um atleta do Universidade ou DCE para a fase de grupos. Tá. Pode contratar alguém do River Plate para a fase de oitavas de final. Contratar alguém do Boca para a fase de oitavas de final. Você pode contratar jogadores que estão atuando na Libertadores da América que não poderiam em tese, pode contratar alguém do Grêmio para outra fase. Pode. Só para as oitavas. As oitavas. Isso. Não, tudo bem. Caso o outro clube não passe. Não, se passar Não, também se pode. passar, pode. Também pode. Só não pode ser para a mesma fase. Não pode na mesma fase. Então, respondendo para o Rudinei aqui, eu acredito que o Internacional ainda vai fazer contratações. Eu acho que as próximas contratações só vêm se o Inter classificar para a fase de grupos. Exatamente isso. Tá. O Nátio Fernandes já renovou o contrato com... Pelo que os colegas falaram, apalavrou tudo ontem e até a próxima semana vai renovar. Até 2023. A informação é do Sebastião, lá, o repórter da Argentina, e está bem encaminhado. Até o Gajardo sempre pediu o Nátio Fernandes para continuar no River Plate. Até a proposta que o Inter fez foi considerável, era uma proposta que o River aceitaria, mas o Gajardo não iria abrir mão do Nátio, só que com o contrato que ele tinha com o River Plate, ele não ficaria. Então eles decidiram aumentar a grana que o Nátio receberia, renovar o contrato e assim ele fica lá. Porque me parece que o jogador que o Eduardo Cudê pedia era o Nátio Fernandes, muito mais do que o Musto, né? Pelo menos até onde eu sei, o Inter tem o plano A e o plano B. O plano A era o Nátio Fernandes. Sim. Se não conseguisse, ou se não conseguir o Nátio Fernandes, muda suas fichas para o Charles Arangues.
que são as duas cartadas do Inter para 2020. Não, Que tudo jogador bem. de outra pipa, né? Não, Exatamente. Mas aí o Inter brinca com a minha cabeça, De né? outra pipa, né? Não. É. O plano A é o inferior ao... Não, estou de brincadeira. Não, eu acho que não é nem que é inferior. Não, mas eu acho é que são por exemplo, completamente diferentes. nessa dúvida que a gente tem de quem vai atuar pelo centro, entrava o Nacho, rindo e encaixava. O Arangues não é dali, né? O Arangues ele não é o pensador, Mas é ele, que a ele gente- ajuda a pensar, a gente mas não é o sonha- pensador. O a Arangues gente é sonha- Edenilson, né? O Arangues O é Edenilson. Arangues que- é a flecha, né? O Nacho é o arco. É que O a Nacho é o gente, arco. a gente sonha com o River, com o Kudê do 4-1-3-2, né? Sim. A gente não sabe se ele vai fazer isso. Se ele não vai fazer isso, ele pode aplicar um 4-4-2, que também ele já colocou, por exemplo, no Exato, Rosário. é um sonho, a nossa hipótese. Mas por é isso a que gente hipótese baseia. mais viável em cima da história e do histórico do próprio Cudê, né? É em cima disso que a gente raciocina. Claro, se a gente for voltar... E inclusive no do pedido, Kudê, que o Nacho era pedido dele, o Nacho Fernandes. Sim. Mas se a gente for voltar no Eduardo Cudê, que comandou o Racing, ele jogava com o Racing, o Rosário Central, em 2016, ele jogava com 3 volantes. Não, 2. Mas aqui não vai deixar de jogar com 3 também. Um volante, na verdade. Se ele tiver Era o Musto, Musto, Edenilson e Musto, e Patrício. aí liberava o resto. Liberava Mas o resto. o Montoya Era- ficando um pouco mais... Não, num o Montoya estava pelo lado, num comandando o num Racing. desenho diferente do que a gente vê hoje. Não, atuava pelo lado. Porque era Lo Celso, Tchev e o Montoya do outro lado. Com liberdade. E o ataque era Herrera e Marco Ruben. Herrera e Marco Rubens, coisa horrível. Hein? Herrera e Marco Rubio. Herrera e Marco Ruben no ataque. Bom, mas eu acho que essa questão do Nacho Fernandes vai se definir bem antes do Internacional. Não, a ter informação que o Lacerda trouxe hoje, ou foi ontem de tarde, acho, não tenho certeza da data, é que não vem. Não tem como vir. Não, eu não tenho dúvida que se o Internacional estivesse já classificado para a fase de grupos, essa negociação tinha saído. Né? Pela vontade do Cudê e aí a vontade do próprio Nacho Fernandes com a grana que ia ser Eu acho que dada aí pelo eu acho Internacional. que o Inter ia forçar mais se o Inter já está na fase de grupos. Sim, com certeza, ia forçar, ia botar grana e o próprio Nacho ia se interessar muito mais. Porque agora ele não tem garantia. Se ele aceita o negócio, né? O River já está na fase de grupo. O Internacional ainda não. Querendo ou não, é uma Eu diferença. acho muito arriscado a forçação num jogador que estourou agora, né, com 29 anos. Não sei se isso é a bala que eu gastaria. Não te esquece o seguinte, era pedido do treinador tudo e bem. com o aval de quem? Tudo bem, mas essa bala Quem aí... é que dá mesmo com a brincadeira que mas mesmo que a brincadeira que ele tenha feito naquela entrevista coletiva, quando falaram no Nacho Fernandes a primeira vez, vocês lembram disso? Lembra Mas que acho, disse? acho que essa bala não está errada. Eu acho quê? que essa bala não importa se querem, se não querem. Não, Estavam fazendo a escolha tudo errada. bem, mas essa é a tua avaliação. Eu Sim. tô analisando os fatos. Mas é que O nem Internacional sempre- nem forçou, nem sempre tá? o treinador Porque o pede, treinador ganha. pediu, tá? E porque tinha o aval do D'Alessandro, mesmo que tenha havido aquela brincadeira, vocês lembram? É isso que eu estou fazendo referência. Que o D'Alessandro quando falou, Nacho Fernandes, então aí eu não vou jogar. Você lembra que ele falou isso? Numa coletiva? Não lembro disso? No lance de Foi craque. no lance de craque. Exatamente. Então, mas tinha o aval dele também. Mas o exemplo está no Grêmio. O Renato pediu o Edilson, não ganhou? Ultimamente, no futebol, nem sempre o treinador Tá pede, bom, mas ele vem ganha. cá, tu não Mas pode, aí- mas aí- tu não aí vai nós- comparar, me permita, Luciano, tu não vai comparar, ô Pedro. Não tô comparando Não, os dois, para um tô pouquinho, dando nem exemplo. tô comparando os dois. Tu não pode comparar, né, uma vassoura que está há 4 anos lá já servindo e ajudando a tua casa, com uma vassoura novíssima que chegou agora. Pô, então é isso, um pedido do Cudê agora é uma coisa, um pedido do Renato já é diferente. Né? Mas não nenhum é dos por dois ele. ganhou, né? Eu ainda faço uma outra avaliação, Rogério. Uma coisa é o estilo de gestão que tem o Romildo Bolzan com o Renato no Grêmio e o estilo de gestão que hoje tem o Marcelo Medeiros com o Cudê no Inter. Qual é a gestão? Não, o que o Cudê pedir para o Marcelo Medeiros se garantir e continuar perpetuando os pares dele no poder é uma coisa. O que o Renato pediu, o Romildo vai sentar com o Renato e vai dizer, bom, mas olha aqui, ó, Deixa eu perguntar para vocês. vamos ponderar, vamos ver se vale a pena. Fazendo uma pergunta só nesse exemplo que eu dei para o Pedro aqui. Tá? Quando o Renato veio, quantos ele trouxe na comissão técnica? Não, ele só traz Ele só traz o Alexandre, não é? 2. Ele Quem trouxe que o ele trouxe? Alexandre e o... Ai, gente, Vitor Hugo Ciorelli, só esses dois. Só esses dois. Só. Quantos vêm com o Cudê? 4, né?
4 ou 5, né? 4. 4. Ele mais 4. 5 no total. 2 preparadores físicos, um assistente e um... Preparador de goleiros? Não. Analista de um analista de desempenho. Aí já começa a diferença, Pedro. Não, tudo bem, mas é que por uma exemplo, coisa é um pedir, que já está há 4 anos. No ano passado, o Renato pediu o Diego Tardelli. Levou? Tudo bem. Ele deu uma incumbência à diretoria do Grêmio. Mas contratar. isso também faz o histórico, para não receber agora necessariamente. Pode ser. Ou seja, tu pediu ano passado, tá aí, ó. O que deu desse cara? Não Tá deu nada. empinado e nós não temos o que fazer. E pagando um monte de dinheiro. Agora, o Cudê não tem esse histórico ainda. Então, tudo que ele pedir vai ser dado para ele. Ou pelo menos vai ser tentado, né? Sim. Como foi agora. Mas não está ganhando, né? Uma grande parte dos pedidos dele não tá ganhando, né? Mas não está ganhando por outra razão. Aí esbarra no outro ponto. Esbarra numa negociação que não tá sendo concretizada. O Internacional está colocando as fichas. O Inter está jogando, eu quero o Nath Fernandes. Então vamos tentar o Nath Fernandes, vamos dar o que a gente puder para o Nath. Eu quero o Messi. Então vamos ligar para o Barcelona e vamos ver se o Barcelona libera o Messi. E uma outra questão que hoje foi também objeto, acho que foi na entrevista, a questão de crédito, né? Crédito e empréstimo. O que me chamou a atenção, até sobre isso que você ressaltou do José Olavo Bisol, ou Rogério Amaral, é a questão da preocupação, né? A preocupação é terminar o ano no azul. Porque nos 3 anos de gestão do presidente Marcelo Medeiros, só muda esse azul, esse negócio aí, que não fica bem lá no Internacional, terminar no azul. Terminar com superávit, então. Isso. Terminar com déficit. Positivo ou no negativo? Essa é a grande ideia. Porque há uma preocupação internacional até porque isso vai ser batido. Isso na eleição vai ser debatido. Porque os 3 anos da gestão Marcelo Medeiros foi terminado com déficit internacional e com aumento da dívida. Diminuição da dívida a curto prazo e aumento da dívida a longo prazo. E com artifício de balanço. Não vamos esquecer que o primeiro ano o Internacional foi obrigado, dessa gestão, a jogar alguns itens do balanço do clube para a rubrica da Abril, da empresa. Porque senão não teria jeito. Nem com suplementação. Mas aí vamos pensar o seguinte, o Internacional fazendo esse mundo de contratações na pedida do Eduardo Cudê, consegue terminar o ano com um balanço positivo? Aí que é a questão. Só se for campeão. Por exemplo, isso já bloqueou essa negociação do Nath Fernandes. Porque se a gente for pensar que eles estavam oferecendo 800 pau por mês para o Nath, já tem mais o salário do D'Alessandro, já tem mais o salário do Guerreiro. Se fosse Vai somando. Então, se fosse outra situação financeira, talvez ao invés de 800... Falou? É o que se fala. Talvez pudesse oferecer 1.200.000. Entendeu? Se o Internacional quisesse realmente... E outra coisa, não vamos esquecer que hoje o vice-presidente de futebol do Internacional, ele é quase um CEO, né? Ele é dentro do futebol. Então, não vai o Internacional, na situação que está, cometer vamos dizer, uma loucura maior, porque loucura ele já deve estar fazendo, com a contratação do Cudê e tudo mais. Então, vai ter que também trabalhar dentro de um limite. Ele não vai poder extrapolar esse limite. Eu acho que ele sabe muito bem, porque ele comandava 2 pastas no Internacional, né? Acumulava de finanças e de administração. Por isso que eu digo que ele é um CEO lá dentro do futebol, mais do que um vice só. E ele deixou bem claro, não só na entrevista coletiva, mas também nas entrevistas que concedeu, que a ideia dele é mínima interferência. Interferir apenas no que for necessário. O resto é de direcionamento ao Rodrigo Caetano. E daí estipulação de prazos, de valores, o que lhe cabe repassar ao executivo. Mas com certeza quem vai controlar esse budget do futebol é ele. Quem estipulou o que o Rodrigo Caetano tem para fazer... Mas eu vou ser bem sincero, Rogério. Esse estilo me agrada mais do que o estilo que estava sendo colocado em prática antes. Sem dúvida. Que era o Roberto Melo gerenciando e falando que quem iria contratar ou não. Esse estilo de que, eu te dou tanto, com esse tanto você compra quem você quiser, daí me serve. Mas o estilo de que eu sou vice futebol e eu controlo e você só vai executar, daí não me agrada muito. É que aí a gente entra em 2 pontos que para o Internacional hoje passam a ser muito importantes, que é, primeiro, controlar o que é gasto, e aí juntar o controle do que é gasto com quem conhece o mercado
que é o Rodrigo Caetano, e vai dar um jeito de gastar aquilo que está sendo proposto. Ó, eu te dou X, tu traz dentro desse X quem pode vir Por falar em Rodrigo Caetano, depois nós vamos atender os nossos telespectadores internautas aqui e também da surpresa aí, não sei se vocês tiveram, mas eu tive, pelo menos a gente fala em seguidinho. Procurando para onde viajar, a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. E além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados, aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. E além disso, tem os pacotes de viagem que o Sesc oferece durante o ano todo e para qualquer parte do mundo. Vale a pena conferir. Informações no Sesc da sua região ou então pelo site do Sesc, sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul, já voltamos. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Virando o jogo aqui pela RDC TV, rapidamente alguns que estão nos acompanhando, pelo Facebook Pedro Melo, o Ricardo Oliveira de São Lourenço do Sul, diz estamos ligados aqui, Vitor Bleide Moraes também está conosco, tá? O Jones Galon, Patrick tem péssimo passe, Cudê vai ver isso logo, meu sogro lá de São Paulo, Esteban Lebedes, também nos acompanhando. Luiz Rodrigo, feliz 2020 para todos, para ti também, Luiz Rodrigo. Vejo vocês aqui do Imbé, maravilha. Né? O Jones estava dizendo, o Edenilson tem ótimo passe, saída de bola também é excelente. Tá? O Xandão Soares, respondendo a nossa, Grêmio em casa contra o Caxias. 8 da noite, quarta-feira e o Internacional em Caxias do Sul, no Jacone, contra o Juventude. Bom. O Jorge André Rupental pergunta, jogador que é bom para o Grêmio, nada? Ele está nos acompanhando lá diretamente de São Paulo. Mas o Grêmio já tem quantos? 3? 2 anunciados e 1 acertado, que é o Caio Henrique. Caio Henrique está acertado. Mas é que o Caio Henrique nem vai jogar agora, então azar. E os anunciados? Vitor Ferraz e Lucas Silva. Tem o Vanderlei também, né? Perto. O Vanderlei perto de ser anunciado também. São 4, o Inter também são 4. Eu estou ainda duvidando dessa contratação do Vanderlei aí, do goleiro reserva do Santos. Eu estou torcendo que essa dúvida... não seja dúvida, mas que não venha. Que não venha. Ainda mais depois do que o... Não é goleiro. Eu sempre me esqueço o nome dele, PVC, Paulo Vinícius Coelho. É esse, né? Falou hoje. Que ele não joga. Que é perfeito. É perfeito, é o posicionamento. Posicionamento. Ele é um goleiro que sempre foi isso. Um goleiro que aparece porque ele faz defesa. Por quê? Porque ele é mal posicionado. Perfeito. O presidente Romildo disse ontem na Rádio Gaúcha que o Grêmio avalia goleiros argentinos, uruguaios e paraguaios, mas descartou o melhor deles. Ou seja, não faz sentido para mim. Então... Qual é o melhor deles? Campanha, né? O uruguaio. Mas será que esse daqui a pouco não vem, né? E ele descartou porque não vem estrangeiro. A gente realmente acha... Ele disse que o Grêmio avalia uruguaios, paraguaios mas o Renato já disse assim, não precisa de goleiro. Ele já não quer goleiro. Isso o Renato falou. Daí você vai lá e vai contratar um goleiro já a contragosto do Renato. E além de contratar esse goleiro vai ser estrangeiro, coisa que o Renato não gosta. O Vanderlei só vem para dar uma resposta pro torcedor. Exato. Não tem nenhuma dúvida. Eu acho que não tem necessidade. Só que não traz daí. O Vanderlei é do nível do Paulo Vitor. São 2 goleiros muito. Para mim, a melhor definição... Do Júlio César, mesma coisa. A melhor definição do Vanderlei foi o Cristiano Oliveira quem deu. É o Paulo Vitor 2.0. Por causa da altura? Um pouquinho melhorzinho assim, mas nada demais. O Caio Prado Caetano, Caio Prado está dizendo aqui, o negócio no Grêmio é superávit, economia do Bolzano. Até teve um ouvinte da Rádio Grenal que falou assim, o Romildo parece eu nas lojas. Vou lá, entro, olho, pergunto o preço, depois sai, fica nada. Mandaram esse comentário no RDC Esporte, acho que foi a mesma pessoa. Deve ser, como é o nome? Caio Prado Caetano.
Agora o Grêmio tem condições de endividamento. Sim. Essa é a grande diferença em relação ao Internacional. Mas não faz. Não de dúvida. Hein? Mas não faz. Não, pode não fazer, mas se precisar tem condições. Tá, mas precisa? Bom, eu acho que de repente o Grêmio fez recentemente 10 milhões aí, que pegou para fechar essa conta, era a premiação e tal. Não, então não sei se pode. O André Lantada, ele está dando sugestão aqui para o nosso estúdio. Manda para cá, André, manda para cá. E o Diego e a Carla, só pela Recopa, abraço, Diego Lobão, Dali Lobo, esse ano é nosso, quem viver verá. Pelotas campeã, isso é pra ti, ô Luciano, pode te provocar aqui um pouco. Cada o Diego Lobão. Tô com o Diego, Pelotas campeão. Cada um com a sua grandeza, né, Rogério? Uns jogando Copinha, outros Série B. Por falar em Copinha, hoje pela Copa São Paulo, que horas que é o jogo do Grêmio? 5 da tarde. Esporte TV e Rádio Grenal, é isso? Isso. Esporte TV e Rádio Grenal, transmitindo aí o jogo do Grêmio, o Inter e os demais gaúchos amanhã, né? Isso. O Inter amanhã 5h15 contra o Capivariano. Muito bom. Inter e Juventude é classificado, São José ainda brigando por vaga, Brasil de Pelotas fora. Brasil de Pelotas fora, e aí querem se alçar esses do Brasil ainda? Não, mas não tem problema, não tem problema. Experiência pra gurizada. Tá certo. Antes participar da Copa São Paulo do que ficar aqui treinando. Tá bom. Gente, muito obrigado. Diogo, Luciano, eu não Pedro. Entendi. A experiência sobre como perder, não entendi essa. Mas vai lá, participa, ano que vem volta, participa de novo. Não me provoquem o Luciano no final do programa. Vai melhorando. Thiago Rocha, não entendi essa. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça, 9 da noite tem o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira. Nós voltamos amanhã, 1 da tarde, logo depois do RDC Esporte, que tem o comando do Paulo Brito, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Uma boa tarde. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.